Ministro seu propósito.
Nós o adoramos como na beleza da tua santidade. Fazemos isso em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Diácono Marivaldo ministrando a palavra de Deus no nosso coração. Boa noite, queridos. Paz, Senhor Jesus. Se puder, coloque diante dos seus pés. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 4. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 4. Só este versículo. E nos diz bem assim: Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 4. Entretanto, era-lhe necessário passar por Samaria. Só esse versículo. Você pode tomar o seu assento? Esse texto que nós lemos está em um contexto onde Jesus e os seus discípulos estavam indo para a Galileia. Só que nesse trajeto, Jesus ele toma uma decisão que o discípulo jamais tomaria, que era passar por Samaria, uma cidade, Samaria, porque naquele tempo judeus não se comunicavam com samaritanos não se comunicavam com judeus, por meio da briga de onde que se adorava o Senhor, se era em Jerusalém ou se era em Samaria. Então, para os judeus, os samaritanos eram pessoas impuras, pecadoras, indignas de adorar a Deus. Então jamais um discípulo do Senhor iria passar por aquele lugar. Mas o nosso Deus, o Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador, que me conhece, que te conhece, naquele trajeto para a Galileia, a Bíblia vai nos dizer que era necessário passar por Samaria. Jesus não tomou aquela decisão de uma hora para outra. Ele não pensou assim: eu vou passar por aqui porque aqui o caminho é mais curto, é mais rápido, é mais ligeiro, eu vou chegar no meu destino mais rápido por aqui, eu vou me cansar menos. Não, a palavra é clara em dizer, pastor Salmo, que era necessário passar por Samaria. Quando Deus Pai, ele pega ali o Senhor Jesus e fala: filho, eu tenho um projeto para você tem que descer lá na terra para salvar a humanidade, para resgatar a humanidade do seu pecado e trazer de volta para a comunhão conosco. Mas Deus ele traz uma agenda para Jesus, e na agenda de Deus naquele dia estava Samaria. Para homens, para discípulos, para pessoas que conheciam Jesus, que caminhavam com Jesus, jamais Samaria entraria na sua agenda. Mas na agenda de Deus, Samaria estava na agenda. Talvez na minha, na sua caminhada, jamais alguém pensou que havia uma agenda de Deus na minha, na sua vida, na ótica humana, na lógica humana. Mas na agenda de Deus, nossos pecados e delitos, havia uma agenda programada. E um dia essa agenda foi até nós, nos encontrou e transformou as nossas vidas. E hoje nós estamos aqui nessa noite. Não porque somos bonzinhos, não porque merecemos, mas é porque um dia Deus na sua agenda ele colocou a sua vida, a minha vida, ao encontro com a graça. E o que me chama a atenção é que naquele dia a palavra é clara, era necessário passar. Mas por que era necessário? Porque o caminho era mais curto? Porque era mais fácil? Não, porque Deus sabia que naquele dia, naquele momento, aproximadamente no horário do almoço, haveria uma mulher de ir ali no lugar, no poço, o poço de Jacó, para buscar água para saciar a sua sede física e também lavar suas vasilhas e cuidar da sua casa. Só que a tradição judaica vai dizer que o horário de mulher buscar água é de manhã e à tarde. Mas aquela mulher foi ao meio-dia, por quê? Porque ela, na ótica dela, na mente dela, é o seguinte: eu não vou encontrar ninguém lá. Porque aquela mulher não era bem vista diante da sociedade, ela não era aceita por muitas pessoas, devido à sua condição que vivia. Que ela era uma mulher que vivia em pecado. Então ela falou: eu vou nesse horário porque lá não vou encontrar ninguém. Ninguém vai me expor, ninguém vai falar do meu pecado, do meu erro.
E ela foi com o seu cântaro buscar água naquele lugar, no poço de Jacó. Mas como nós lemos a palavra diz que era necessário Jesus passar por Samaria. Onde Jesus foi ao poço. Jesus chegou antes daquela mulher. A palavra é clara, depois para dizer, quando a mulher chegou para buscar água, Jesus já estava lá naquele lugar. Não foi a mulher que chegou primeiro, não foi a pecadora que chegou primeiro, foi Jesus que chegou primeiro. Sabe por que vocês estamos aqui? Porque um dia a graça chegou primeiro na minha e na sua vida e operou milagre em nossas vidas, queridos. Glória a Deus. Porque na ótica humana jamais Jesus nos encontraria. Na ordem da sociedade, muitas vezes de muitos aí fora, jamais Jesus me encontraria, te encontraria, mas a graça me alcançou e te alcançou naquele dia, quando aquela mulher foi chegar naquele lugar que ela imaginava que não estaria ninguém. Jesus estava esperando ela, e talvez o seu encontro, o meu encontro com o Senhor foi assim. Nós jamais pensávamos em encontrar graça, mas não foi nós que encontramos a graça, foi a graça que nos encontrou para transformar a nossa vida, a nossa história. Porque o encontro com a graça, o encontro com Jesus muda toda a história, muda todo o rumo, muda toda a rota. Para aquela mulher seria mais um dia comum, seria mais um dia qualquer. Mas para Jesus, na agenda de Deus, era o dia marcado de Jesus transformar a história de uma mulher que estava condenada à morte, que estava condenada a não ser bem vista, a não ser bem aceita diante da sociedade. Eu não sei você, mas talvez você pode estar vivendo um momento como essa mulher. Às vezes talvez você não é aceita diante da sua familiar, alguma sociedade, algum vizinho de algum sistema, em alguma situação, talvez você não é bem visto, você não é bem visto, você não é bem falado. Mas Deus te diz uma coisa: Deus não olha como o homem olha, Deus não vê como o homem vê. Aonde eu me aponto eu, Jesus transforma, Jesus liberta. Porque Jesus podia chegar lá com aquela mulher e falar: eu te conheço, você é pecadora, você faz assim, assim, assado, você não é digna de mim. Mas não foi isso que aconteceu. Queridos, nós não tínhamos condição nenhuma de estar conversando com a graça, de conhecer o Senhor Jesus, mas foi Ele que deu o primeiro passo, foi Ele que quebrou os paradigmas da sociedade e nos transformou nossa vida e começou a conversar conosco. Porque o nosso pecado nos separava da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da comunhão com Deus, mas Jesus ele veio para restaurar essa comunhão, para dar a condição de eu e você conversar com o Pai, conversar com Ele, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque naquela mulher jamais ela poderia entrar em Jerusalém e adorar a Deus. Para os homens ela não era digna, ela não era aceita, devido à sua condição humana que ela vivia. Mas naquele dia o Senhor operou milagre. Jesus começou a conversar com aquela mulher, uma mulher pecadora, uma mulher que para a sociedade era indigna de conversar, ela passava-se longe. A mulher não era nem para estar viva na ótica humana, devido às suas condições que ela vivia. Mas Jesus conversou com a mulher, ao povo judeu não conversava. Jesus conversou com a mulher, com a religião da época, não conversava, não tratava, não tinha relacionamento nenhum. Jesus quebrou esse paradigma de uma cultura religiosa, de afastar a pessoa, de fazer separação de pessoas. Jesus fez tudo o contrário, ele veio para juntar pessoas, para unir pessoas, raças, tribos, línguas e nações, todos vão adorar o nome do Senhor. Enquanto o homem separa, enquanto o homem divide, Jesus faz o contrário, Jesus ajunta, Jesus traz para o meio, Jesus conversa. Esse é o Jesus que nós conhecemos, que nós servimos. Talvez você tenha vivido um momento difícil na sua vida, que algumas pessoas não tenham conversado com você, devido à sua situação, à sua conduta, no momento que você está vivendo. Mas deixa eu dizer uma coisa: o momento que está vivendo é passageiro, ele tem tempo para acabar. Você não vai viver dessa mesma forma que está vivendo todo o tempo da sua vida, porque aquela mulher está vivendo no pecado, mas não quer dizer que ela ia morrer no pecado, porque quando ela encontrou a graça, a vida dela foi transformada por inteiro. Talvez o seu momento é difícil, o seu momento é de ir em lugares para que pessoas não te vejam, porque talvez você não é bem aceito, não é bem aceita, talvez alguém olhe para você com um olhar diferente, com um olhar de julgamento, com um olhar de dizer: esse é um pecador, essa aí é uma pecadora, esse aí não vale nada, essa aí não presta. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o mesmo Jesus que naquele dia passou por Samaria, onde na agenda de Deus naquele dia estava escrito Samaria,
nessa noite, nessa segunda-feira, dia 30 de junho, na agenda de Deus já estava determinado passar aqui por este lugar para transformar vidas, histórias das pessoas que estão aqui nessa noite. Amém. Na agenda de Deus esse lugar já estava marcado, queridos. Você não veio aqui por acaso, você não veio aqui porque você quis vir, você não veio aqui porque você veio cantar louvor, você veio aqui porque a graça te trouxe até aqui para transformar a sua história. Amém. Para conversar com você, para dizer para você, se o homem te condena, se a religião aponta o seu erro, Jesus transforma a sua vida. Ele não aponta o erro, mas Ele está aqui pronto para te oferecer algo novo, algo que talvez você nunca experimentou na sua vida. Porque aquela mulher, ela foi lá naquele local com o intuito de que? De tirar água do poço de Jacó, para o que? Para saciar a sua sede física e também cuidar da sua casa, cuidar da sua mobília e fazer os afazeres como dona de casa, como o homem faz no dia a dia com a água. Ela foi com um canto, ela foi com uma vasilha para buscar água. A água para essa vida. Bazélio encontrou a água da vida eterna, queridos. Talvez você tenha chegado aqui hoje tentando buscar água para essa vida, buscando um milagre, uma cura, uma porta para se abrir, ou a libertação de algum vício, alguma coisa, ou que Deus abra uma porta que a olho humano é impossível. Isso é só para essa vida, mas Deus pode dar muito mais do que você vem buscar. Ele tem a água da vida para te dar. E que água é essa? É a água que sacia a sede do homem, da mulher, do ser humano, que só Jesus pode dar. Aleluia. Porque aquela mulher podia ir lá buscar a água, ela podia encher o seu canto e levar para a sua casa, beber a sua água, e saciar a sua sede física, e lavar a sua casa, lavar suas vasilhas, suas roupas, mas no outro dia ela teria que fazer a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, e sempre seria rotina. Mas o que Jesus faz, Jesus transforma a história daquela mulher. Aquela mulher nunca mais vai precisar ir lá naquele poço buscar mais água. Sabe por quê? Porque ela conheceu a água da vida, porque ela foi buscar alguma coisa, algo para essa vida, terreno, mas Deus não foi dessa vida, Deus deu uma vida eterna para ela. E você nessa noite, você pode ter esse encontro com Jesus, você pode sair daqui hoje transformado como aquela mulher. Você pode entrar aqui de uma forma, mas você vai sair daqui diferente, porque a água da vida está aqui nessa noite. Glória a Deus. Basta você querer experimentar dessa água. Aleluia. Ela é de graça, mas não é barata. Ela custou o sangue de Jesus na cruz do Calvário, mas para você, para mim, ela é de graça. Basta nós aceitarmos essa água da vida, essa fonte da vida, queridos. Mas nós, muitas das vezes, só vamos até Jesus para buscar aquilo que Ele pode dar. Ele pode dar uma cura? Pode. Ele pode abrir uma porta onde o homem não abre? Pode. Ele pode curar, Ele pode libertar, Ele pode transformar, Ele pode mudar a situação financeira, física, espiritual, conjugal, emocional. Ele pode fazer tudo isso. Mas o melhor que Jesus pode fazer e quer fazer na minha e na sua vida, querido, é nos dar condição de uma eternidade com Ele. Aleluia, glória a Deus. Porque tudo nessa terra aqui é passageiro, tem um tempo para acabar, tem um tempo determinado. Nós um dia vamos passar nessa terra aqui. A palavra dizer que os nossos dias é como um conto ligeiro, dá para se contar palmos, queridos. Mas o que nós estamos fazendo enquanto estamos vivendo aqui nessa terra? Qual é a nossa conduta? Aquela mulher naquele dia, a vida dela foi transformada por inteiro. Porque Jesus chega e começa a conversar com ela, e ela fala: mas como tu podes, judeu, conversar comigo? Como é que pode isso? Isso está errado na mente daquela mulher. Mas ela não sabia quem estava diante dela. Não eram os simples judeus, não eram os simples homens, não eram os simples religiosos. Era o Senhor dos Senhores, aquele que podia e pode transformar a vida de todo ser humano que vai até Ele, que se entrega a Ele, que dialoga com Ele, porque Ele está conversando conosco. Mas muitas vezes nós ignoramos Jesus conversando conosco. Quantas vezes o Deus dos céus e da terra, que domina e está no comando das coisas, já conversou com você, já falou: meu filho, faça assim, minha filha, dessa forma, desse jeito, mas nós negligenciamos a voz dele. Quantas vezes fazemos isso? Aquela mulher podia ignorar, porque era um judeu que estava diante dela. Ela podia sair fininho e ir embora, nem buscar essa água, nem pegar a sua água. Ela podia fazer isso, mas ela não fez. Quando Jesus começa a conversar com ela, Jesus quer um paradigma ali, de um judeu conversar com um samaritano, onde não se conversava. Então ela fala: isso é diferente. Tem algo diferente nesse homem aqui. Esse não é igual aos outros, que vieram antes desse que conversar comigo. Esse é diferente. Esse conversa diferente, esse me vê diferente, esse fala diferente. Esse é Jesus, querido.
Ele realmente fala diferente, ele conversa diferente, ele te vê diferente, porque ele te vê o seu coração, ele sabe da sua necessidade, mais do que você conhece a sua própria Isaías, ele nos conhece por inteiro, ele conhecia aquela mulher por inteiro. Por isso que era necessário passar por Samaria, porque Jesus sabia que iria uma mulher naquele dia buscar a água, e aquela mulher, diante da sociedade, ela era mal vista, devido à sua condição que vivia. Mas a condição daquela mulher não determinou quem ela era para Jesus, para o religioso, para o judeu, para os homens daquela época, para a sociedade daquela época. Aquela mulher, ela era vista, ela era falada pela condição que ela vivia, ou seja, a condição que eu vivo determina quem eu sou. E isso é a ótica humana, é a religião, é a sociedade que faz isso, mas Jesus não. Jesus não faz isso. Talvez a sua condição hoje, você está aqui, a condição daquela mulher, sedenta, vem buscar água, com necessidade, ou talvez a sua condição é de ser não é bem vista, não é mal falada por alguém ou por alguma pessoa. Mas deixa eu te dizer uma coisa, mas você não é isso é só temporário, um momento está passando e vai passar, porque quando Jesus chega, Jesus muda a história. Na ótica humana, aquela mulher estava condenada à morte devido à sua condição. A sua condição de vida determina quem você é. Para Jesus é diferente. O que determina quem você é a palavra que sai da boca de Deus. E a boca de Deus, a palavra de Deus está dizendo para mim, para você: você é filho, você é filha, tem salvação para você, tem libertação para você, tem algo novo para você, tem transformação de vida para você, da sua história. Você não vive pelaquilo que a sociedade diz, você não vive pelaquilo que o sistema religioso fala, você vive pelas palavras que saem da boca de Deus, você vive pelas promessas que está escrito aqui nesse livro e tem salvação para você. E nós que aceitamos ao Senhor Jesus, que encontramos ao Senhor, nós somos agora chamados de filhos, mas não é filhos do pecado, não é filho do sistema religioso, não é filho de uma sociedade financeira, política, socióloga, religiosa, não. Você é filho e filha do céu, da salvação, da eternidade, queridos. Amém, Jesus, aleluia. Jesus começa a dialogar com aquela mulher. Jesus fala: tu podes me dar um pouco de água? Mas ela sabia. Jesus falou isso para conversar com ela, para quebrar aquele frio, aquele gelo que estava em seu coração. Aí ela fala assim: mas como? Tu não tem nem nada para tirar água, como? Mas ela tinha um cântaro, ela foi lá buscar água. Mas todo mundo dos judeus me pede de beber, eu não posso te dar água, porque eu não posso conversar com você, eu não posso ter relacionamento com você. Nós não podemos ter relacionamento porque a religião diz isso. Devido às brigas políticas, religiosas, nós não podemos conversar. Se alguém nos vê conversando aqui, nós podemos ser loucos, nós dois. Principalmente eu, que já estou pecado. Jesus começa a continuar conversando com ela. Mulher, se tu conheceras o dom de Deus. Ah, querido, se tu conheceras o dom de Deus, tu pedirias e Ele lhe daria. Não é água da Cesana, não é água do rio, é a água da fonte da vida, querido. Aleluia. Mas muitas das vezes nós não queremos conhecer o dom de Deus. Às vezes nós queremos conhecer o poço de Jacó. Por acaso tu és maior que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, que nos fornece água há tantos anos para nos alimentar, para preparar nossos alimentos, para saciar nossa sede física, para lavar nossas roupas, nossas vasilhas, para limpar nossas casas, para dar banho aos nossos filhos. Tu és maior do que nosso pai Jacó? Será que tu és maior do que nosso pai Jacó? O pai Jacó não deu esse poço. É esse poço que nos dá o que? A condição nos dá água para o quê? Para nós vivermos aqui nessa terra. Mas Jesus era maior do que Jacó, porque a água que Jesus dava não é a água só para viver essa vida, é a água para a eternidade. Jesus, ele é maior do que Jacó, porque foi Jesus que deu a água, que deu o poço para Jacó. Ele é maior do que tudo e do que todas as coisas, queridos. Glória a Deus. Muitas vezes nós achamos que Jesus é muito menos do que isso. Quando nós vamos até Jesus só para o milagre, nós achamos que Ele só é o dono do milagre. Quando eu vou até Jesus porque eu preciso de uma cura, nós achamos que Ele só é o dono da cura. Mas deixa eu dizer uma coisa: Ele é muito mais do que a cura, Ele é muito mais do que o milagre, Ele é muito mais do que o poço de Jacó, Ele é muito mais do que Jacó. E olha quem foi Jacó, hein? O homem que através dele Deus operou grandes sinais, milagres, maravilhas, livramentos, guerras, né? Homens derrotados, mulheres derrotadas através da mão de Jacó.
Mas Jesus é muito mais do que Jacó. Entre Jacó e Jesus, eu prefiro estar com Jesus. Só que muitas pessoas estão preferindo estar com Jacó, com o povo de Jacó, do que com Jesus. Mas naquele dia ela entendeu. Ela não foi mais buscar água. A palavra nos fala que, a partir daquele encontro, o que ela fez? Ela foi com um canto, com uma vasilha buscar água. Ela fala que ela até deixou aquele canto lá. E ela saiu correndo para a cidade de Samaria. Encontrei o Messias, encontrei o profeta, aquele que mudou a minha vida, a minha história. E aquela mulher, que outrora era uma pecadora, indigna de estar convivendo com a sociedade, condenada à morte, ela se tornou uma testemunha fiel do poder de Deus, querido. E ela entrou na cidade. Agora o que me chama a atenção é que ela foi buscar água aproximadamente ao meio-dia, porque com medo de ser vista por alguém. Que alguém apontar o seu erro, a sua culpa, a sua maldade, de falar e blasfemar contra ela, até mesmo tentar matá-la. Mas quando ela encontra com a graça, quando ela experimenta da água da vida, esse medo acabou. Porque ela vai correr para a cidade, ela não importa mais se alguém vai ver ela, se alguém vai discriminar ela, se vai falar que ela é uma pecadora, que ela não se preocupou mais com isso. Ela se preocupou uma coisa, em testemunhar aquilo que ela presenciou, querido. Muitas das vezes nós encontramos com Jesus, o Senhor transforma a nossa vida, nossa história, nós voltamos para a nossa casa, continuamos a fazer as mesmas coisas que fazíamos antes. Eu preciso de uma cura, e você busca, ora, o Senhor vai te dar a cura, o que acontece? Você volta a praticar a mesma coisa que você praticava antes. Você ora para Deus libertar um familiar, um filho, uma filha, ou uma mãe, ou um vizinho, ou um irmão, alguém, libertar do vício do alcoolismo, da droga, da prostituição, seja qual for o vício do pecado. Você busca, ora e Deus vai te dar. Aí você volta a praticar tudo que você praticava antes. Você volta a viver da mesma forma que você vivia antes. Por quê? Você preferiu só o poço de Jacó. Você não preferiu a fonte da água da vida. Mas aquela mulher não. Aquela mulher, ela se posicionou diferente. E nessa noite, eu quero te convidar você a se posicionar como uma mulher samaritana se posicionou naquele dia. E qual foi o posicionamento daquela mulher quando ela encontrou a graça? Quando ela encontrou o Senhor Jesus, quando ela conversou com o Senhor Jesus, quando ela experimentou da água da vida, ela foi para uma cidade. Mas para dizer o quê? Para dizer, Ele me libertou. Agora você não pode falar mal de mim mais não, porque Ele perdoou todos os meus pecados. Agora eu não sou mais pecador não, porque eu encontrei o Cristo. Minha vida agora foi transformada, foi mudada, porque agora, Ele vive em mim. Eu encontrei o Messias, eu encontrei Jesus, e Ele conversou comigo, Ele falou comigo, eu vi Ele, face a face. Agora eu sou uma profetisa. Agora eu não sou mais a mulher samaritana pecaminosa não, tá? Agora eu sou a mulher que encontrou com Jesus, sou a mulher que falou com Jesus. Não foi isso que ela fez. Ela saiu para a cidade testemunhando de Jesus. Ela não falou dela, ela falou de Jesus. Muitas das vezes nós falamos de nós mesmos, esquecemos de falar de Jesus, porque se não fosse Jesus, eu e você não estaríamos aqui. Nós só estamos aqui porque a graça nos alcançou e transformou nossas vidas. Aleluia. Mas quantas das vezes nós usamos aquilo que Deus dá para nos autos se promover, para se auto-titular, para se auto-se proclamar. Às vezes nós fazemos isso, mas às vezes fazemos consciente, mas às vezes inconsciente. Essa é a verdade. Às vezes usamos o que Deus nos deu para afrontar alguém, ou para mostrar para alguém que nós somos melhores que ele. Olha, eu era pecador até ao meio-dia, agora quando eu encontrei com a graça, agora não sou mais pecador, não sou diferente. Até outro dia eu vivia no pecado, mas Jesus me transformou. Agora, eu sou um homem diferente, eu sou uma mulher diferente. Ela nos fala que ela entrou na cidade testemunhando de Jesus. Aleluia. Ela não foi falar dela. Ela não falou da condição que ela vivia. Ela não falou da condição que ela passou a viver. Mas ela falou dele. Ela falou de Jesus. Ela entendeu o mistério que eu e você temos que entender. Nada é nós. João Batista, aquele que ouviu das bocas de Jesus, nascido de mulher, não tem ninguém maior do que ele. Jesus falando isso sobre João Batista, hein? E sabe o que João Batista diz? Que eu cresça, que eu diminua e que ele cresça. Ele tinha dois argumentos para falar, eu sou nascido de mulher, não tem ninguém igual a mim, então ele ia se engrandecer mais. A palavra de João Batista foi que eu diminua e que ele cresça. E todas as vezes que nós entendemos isso, querido, é sempre ele que vai crescer na minha, na sua vida. E aquela mulher começa a testemunhar e começa a falar. Eu fico imaginando aquelas pessoas que eu apontava o erro daquela mulher, julgando aquela mulher, agora daquela mulher falando de Jesus Messias, para dizer que muitos
se converteram ao Senhor pelo testemunho de uma mulher que outrora era mal vista, era mal falada, era uma pecadora, era uma indigna. O que aprendemos com isso? Deus não usa os perfeitos. Deus não usa homens e mulheres capacitados, intelectuais. Deus usa quem Ele quiser. Só que aqui nesse texto, para irmos para o final, o grande ensinamento para nós é que Jesus usa os improváveis. Sabia disso? Aquela mulher era um improvável para aquela cidade de testemunhar de Jesus. Porque na ótica humana isso era impossível de acontecer. Uma mulher que vivia no pecado, porque a sua conduta realmente era uma conduta de pecado. Para os religiosos daquela época isso era impossível de acontecer. Daquela mulher agora ser testemunha do Senhor. Para os religiosos daquela época, aquela mulher já estava de hora extra, ela já merecia a morte há muito tempo devido aos seus delitos, à sua conduta de vida. Talvez você entrou aqui hoje nessa noite pensando: nunca serei usado, eu nunca serei usada pelo Senhor, porque eu não sou digno, eu não sou digna. Talvez para muitos alguém olha para você e diz: isso aqui nunca vai testemunhar, esse daqui nunca vai falar de Jesus, essa daqui nunca vai falar algo de bom de Jesus. Mas Jesus usa os improváveis. E sabe por que vocês estamos aqui? Porque diante da sociedade era improvável eu e você estarmos aqui nessa noite testemunhando do poder e da graça de Jesus. Ele usa os improváveis. Ele conta com os improváveis. Quando a sociedade olha a conta, eu quero esse, é essa. Porque quando Samuel foi ungir o novo rei de Israel, ele olhou pela aparência, ele olhou pela formosura, ele olhou pelo status das pessoas. Ele veio passando é esse é forte. Não é esse não, Senhor falando isso não. Vê o outro, esse é bonito, é esse, não é esse não. Foi passando todos os filhos de Jessé. E Deus falou: não é nenhum desses aí não, Samuel. Aí Samuel fala: mas por acaso acabaram os jovens mancebos? Aí tinha um improvável. Um jovenzinho, franzinho, lá no pasto, cuidando de ovelha do seu pai. Tinha até sido esquecido pelos pais, pelos seus irmãos, estavam esquecidos. Era improvável para o pai. Era improvável para o seu irmão que aquele homenzinho frangino, chamado Davi, seria o rei de Israel. Mas era esse que Deus escolheu para ser o novo rei de Israel no lugar de Samuel. Talvez a sociedade olha para mim, para você e diz: essa daí é improvável. Isso daí para mim isso nunca vai acontecer. Mas Deus diz uma coisa: é com você mesmo que Deus está contando para realizar um milagre, para operar um grande obra, porque o testemunho vale mais do que mil palavras. Porque a mulher, ela não testemunhou dela, ela testemunhou de Jesus Cristo. E que eu e você possamos entender: não há pecado que eu e você cometa que a graça não possa alcançar. Não há sistema religioso, não há palavras do homem que diz que você não tem jeito, que a graça não pode transformar a sua vida. Talvez você entrou aqui hoje achando que você não é digna de salvação, do reino do céu, mas a graça nessa noite está aqui te dizendo: você é digno sim, porque Jesus, lá na cruz do Calvário, Ele te deu a dignidade de estar aqui nessa noite através do sacrifício do sangue do Cordeiro, o sangue inocente que foi derramado naquela cruz, para que nós estivéssemos aqui hoje nessa noite testemunhando do sacrifício que Ele fez lá na cruz do Calvário. Aleluia. Bastou um encontro com o Senhor para a história daquela mulher ser mudada. Bastou uma conversa daquela mulher com Jesus, daquela mulher, para toda a sua vida ser mudada por completo. Talvez o que está faltando na vida, na sua vida, é um diálogo sincero com o Senhor. Porque no momento daquela conversa, Jesus fala para aquela mulher que já teve 5 homens, e o sexto que tem também não é seu. Ela foi sincera, falou tudo certo, muito bem, é isso mesmo, é verdade. Algumas das vezes a palavra vem nos confrontar, nós achamos desculpa, nós queremos dar uma desculpa, nós não queremos ouvir aquilo que vem nos confrontar. Mas nessa noite é o momento de você dialogar de verdade com o Senhor, porque o Senhor Ele está aqui, dialogando com você. Aonde o homem não conversa, onde a religião não conversa, às vezes o seu pastor, o seu líder, às vezes não conversa com você, mas hoje a graça, a fonte da água da vida está aqui para dialogar com você. Você pode dialogar com Ele nessa noite. Não há mais barreira, não há mais pecado, não há mais brigas religiosas, não há mais brigas políticas que possam te impedir de conversar com a graça, porque a graça está diante de você. Converse com Ele nessa noite,
fale com Ele. Ele te conhece por inteiro, mas Ele quer ouvir a sinceridade que está no seu coração. Senhor, a minha necessidade é essa. Eu sou pecador, eu sei que eu faço isso, que eu fiz isso, mas eu encontro a tua graça. Eu encontrei o Senhor e aceite essa graça em você, e você vai ser transformado, transformada por inteiro. Você vai sair daqui agora não da mesma forma que você entrou. Aquela mulher saiu, entrou naquele lugar, naquele dia, cabisbaixa, com um sistema religioso a maltratando. Ela entrou naquele lugar dizendo: eu vou vir aqui pegar água e amanhã eu vou estar aqui novamente, mas eu não tenho que vir só nesse horário onde ninguém me vê. Mas não foi isso que aconteceu com a mulher. Naquele dia, quando ela encontrou com a graça, a sua vida foi mudada, foi transformada. Agora ela não entrou mais escondida de mais ninguém. Ela entrou para uma cidade testemunhando do Deus Todo-Poderoso. E que você, a partir de hoje, possamos sair daqui não de cabeça baixa, não se esquivando de alguém, mas sair de cabeça erguida, testemunhando que eu e você, em Jesus, a palavra nos autoriza a dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E se eu e você estivermos em Cristo Jesus, o homem pode apontar, pode te julgar, mas não tem condenação para mim e para você não, porque Jesus levou sobre si lá na cruz toda a nossa condenação, querido. Nós somos libertos pelo poder do sangue de Jesus. Essa é a graça que transforma, essa é a palavra do Senhor para nós durante hoje. Uma salva de palmas para o Senhor, para o Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Aleluia. Aleluia. Então nós vamos pedir assim, ó. Junto a cruz estava ele, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Aleluia. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu
ter aceitado o convite de estar aqui ministrando a palavra de Deus. Glória a Deus. A todos vocês que estão presentes, obrigado por terem vindo. Que Deus transforme cada passo que você deu em direção a este lugar hoje em bênção sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite tão especial na vida da gente. Aliás, obrigado por ter vindo, meu Deus. Sem o Senhor aqui, Aleluia. nada disso adiantaria. Obrigado por ter vindo mesmo, de coração. É bom te ter aqui entre nós. Pedimos que o Senhor ainda permaneça ao nosso lado, e cada um de nós no caminho de volta para o nosso lar e para a nossa casa. Que a mão do Senhor permaneça estendida sobre a nossa vida, que o sangue de Jesus nos proteja e nos esconda do olhar do adversário, não só a nós, mas toda a nossa casa, a nossa família. Que essa semana seja inteiramente abençoada por Ti e possamos receber as bênçãos do céu que estão reservadas para nós durante essa semana. Nós oramos com gratidão no nome de Jesus e nesse mesmo nome dizemos que o grande amor de Deus, a graça do Filho, as eternas e doces consolações do Espírito Santo reine e permaneça conosco hoje e até a volta do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Está encerrado. Deus abençoe vocês.